Olá amigos, tudo bem com vocês? Pronto para mais um encontro com desenho? Então vamos lá! Pessoal, semana passada nós conversamos sobre perspectivas, construção de algumas perspectivas e tomamos como ponto de partida o cubo, tá? A partir dele, da construção da perspectiva do cubo, eu desafiei vocês a construírem alguns desenhos, tá? Eu até dei o exemplo do que eu fiz. Eu construí esse elemento aqui, essa escada com essa porta, tá? E construí também esse porta-lápis, tá? Nos dois, eu fiz um tratamento com grafite de preenchimentos, tá? De superfícies, para dar intensidade, para mostrar as partes claras e as partes escuras. E prometi que hoje falaria destes preenchimentos, tá? E é claro que existem outras técnicas de finalizar um desenho. Tem o próprio nanquim, a gente pode usar a técnica de uso do nanquim nos seus tracejados para construir uns preenchimentos de claro e escuro. Temos o carvão, muito parecido também com o grafite, só que ele é mais rústico, o traço fica mais brutão, né? O pastel, aquele giz pastel, muito parecido com o giz que os professores usavam antigamente, né? O giz de cera, muito comum no nosso ambiente escolar. O hidrocor também, tem vários tipos também de hidrocores, de ponta grossa, ponta fina, tá? O lápis de cor, que eu já falei que é a minha grande paixão, gosto muito de trabalhar com lápis aquarelado, na construção das nuances de cores, das camadas que vão uma sobrepondo a outra para chegar àqueles efeitos bacanas, tá? E hoje, principalmente, vamos falar do grafite, do lápis grafite, tá? Esse clássico, né? Esse um dos instrumentos mais populares no que diz respeito ao desenho, tá? Porque desde cedo a criança, quando vai para a escola, vai receber um lápis, um papel e uma borracha, os nossos primeiros instrumentos de trabalho. E falando do lápis, eu queria mostrar para vocês uma curiosidade. Quando eu ilustrei esse livro, tá? Eu sou o autor dele também. Nas minhas pesquisas, eu fiz um achado muito interessante que eu queria compartilhar para vocês. O lápis mais antigo do mundo, é um registro assim, de um grande achado, né? Da primeira vez que ocorreu um registro de um lápis, tá? Foi em 1565, na Grã-Bretanha, né? Foi localizado o primeiro registro de seu uso. Foi encontrado nas ruínas de uma casa antiga, um lápis muito rústico, muito simples, né? Ele era feito com duas talhas de madeira amarradas e dentro dela o mineral chamado grafita, né? Que na verdade é no feminino mesmo. O nome desse mineral é grafita. Então foi o primeiro registro, né, curioso da existência de um lápis no nosso meio, né? Mas vamos lá, por conta disso, de ser algo muito antigo e tão presente no nosso dia a dia, é uma técnica que a gente domina mais, temos mais acesso, tá? É muito versátil o lápis, em qualquer superfície, em quase todos a gente consegue trabalhar com lápis, com exceção daquelas mais lisas, né? Tipo vidro, plástico, aí fica mais difícil, né? É sempre necessário ter uma superfície mais porosa, uma superfície mais borrosa, para o grafite poder penetrar, poder saturar aquelas rugosidades do papel, né? Então ele é muito versátil, né? Isso é bastante interessante. E um dia, enquanto eu fazia um desenho, olha só o que me ocorreu. Enquanto eu estava fazendo um desenho, eu fiz um traço, eu errei um traço, eu peguei a borrachinha, apaguei e refiz aquele desenho. Sabe o que isso me lembrou? Que caramba, como é que eu posso fazer uma referência às nossas relações? Como que isso é interessante? O desenho me levou a essa reflexão, porque muitas vezes a gente não comete um erro com um amigo, então nós temos a chance de chegar lá, passar a borracha e redesenhar aquela relação. Que bacana, né? Enquanto eu desenhava, eu me lembrei disso, falei, poxa, por isso que eu sou apaixonado por desenho. Mas vamos lá. Vamos falar de algumas técnicas, tá? Do trabalho com grafite, tá? Existem assim vários tipos de lápis, tá? O lápis eles têm uma numeração que para defini-los, tá? Tem lápis 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8B. Essa numeração ele se trata assim da maciez do grafite do lápis.
tá? Uma numeração mais alta, o lápis é mais macio, ele deixa mais marca no papel, ele preenche com mais negritude o papel, né? Um lápis mais duro, que é muito bom para você fazer os primeiros traços do desenho, aquele esboço onde você pode poder apagar sem ferir o papel, né? E para fazer um detalhe mais fino, com a ponta mais afiada, tá? Então é sempre bom você ter uma gama de lápis em mãos para você poder construir o seu desenho, tá? Inclusive eu também faço muito uso da lapiseira, porque a ponta fina da lapiseira vai ser sempre constante. Eu não vou precisar ficar apontando toda hora quando eu estiver usando um detalhe mais preciso no desenho, né? Então eu faço muito uso da lapiseira, um grafite macio também da lapiseira, tá? E quando eu uso a lapiseira, eu sempre procuro usar aquela mais levinha. Não gosto daquela lapiseira pesada não, porque interfere um pouco no meu movimento, que é um movimento delicado, é um movimento fino. Então eu sempre gosto de uma lapiseira bem levinha. Por quê? Porque o lápis é levinho, essa madeira do lápis é levinho, é macio. Quando vocês comprarem um lápis, procura ver isso também, um lápis que tem a madeira bem macia, fácil de você fazer a ponta. Eu sempre faço ponta com estilete para ficar essa ponta bem alongada, para só a ponta tocar no papel, tá? Então são alguns detalhes que é muito importante a gente perceber, tá? Na hora que a gente vai construir, tá? Eu, por hábito, sempre uso realmente os lápis mais macios, porque eu gosto muito do resultado. Mas é claro que isso tem a ver com o seu estilo de desenho, tá? O lápis vai se adaptar ao seu estilo de desenho, à sua pegada. Você vai, com o tempo, você vai descobrindo e você vai perceber qual lápis que se adequa mais ao seu estilo, tá legal? E por isso que no desenho é bom você ter vários tipos de lápis diferentes, tá bom? Porque isso vai definir muito a nuance dos traços, do meio tom, da construção, tá? Dos seus desenhos. Eu quero falar com vocês agora sobre as técnicas de preenchimentos, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Práticos, tá? E vocês vão me acompanhando. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês algumas técnicas de preenchimentos, tá? Existem mais, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós temos aqui a Ashura, tá? Esse traço ritmado, que à medida que você vai sobrepondo os traços, você vai dando a intensidade de luz, de sombra, tá? De volumes, tá? Nesse caso aqui, a construção da Ashura foram traços feitos somente no sentido da diagonal, tá? Nesse caso aqui, eu repeti o mesmo traço na mesma diagonal e fiz no sentido contrário, tá? Nesse caso aqui, eu mantive o traço também na diagonal para um lado, no sentido oposto, só que a esses dois eu somei o traço da vertical, e nesse quarto caso aqui, eu repeti as diagonais, tá? Repeti a vertical e somei a eles, né, a horizontal. Então eu cheguei a essa gama de sensações diferentes, tá? Isso você vai conseguir diferenciar usando os lápis também diferentes. Grafite mais intenso, grafite mais duro, tá? Mais macio, você vai conseguindo efeitos diferentes, tá? Procura fazer esses exercícios dentro de uma área quadradinha, tá? Para vocês poderem também controlar o domínio, tá, do lápis. Nesse segundo exemplo aqui, eu fiz a construção do degradê, tá? Eu com lápis com a ponta bem alongada, onde só o grafite toca no papel, eu fui construindo o degradê, tá bom? A parte mais escura eu concentrei mais grafite, mais intenso, pressionei mais o lápis no papel, e à medida que fui descendo, tá? Eu fui tirando essa pressão do lápis. Fiz no sentido oposto, no sentido das diagonais em posições diferentes, tá? Sempre procurando manter a construção desse quadradinho. Eu reforço, para ajudar nesse controle, tá bom? No terceiro exemplo aqui, eu fiz um preenchimento mais uniforme. Eu segui o mesmo conceito da Ashura. Eu fiz um leve preenchimento no sentido da diagonal, no sentido oposto, eu fui sobrepondo os traços, e à medida que eu fui sobrepondo, eu fui conseguindo obter esse resultado de um preenchimento uniforme, onde eu também consigo mostrar a intensidade de luz. Neste quarto exemplo, eu usei um trabalho de rabiscos, tá? Rabiscos para todos os lados, procurando manter a mesma pressão do lápis. Aumentei a pressão quando eu desejei um rabisco mais escuro, aumentando a intensidade também de luminosidade. Vou mostrar para vocês. Esse desenho aqui eu fiz com essa técnica. Lembra deles? Do meu primeiro desenho do nosso primeiro encontro, eu só usei o quê? Rabiscos.
E à medida que eu fui concentrando rabiscos, concentrando cores, eu fui adquirindo a tonalidade, o tom mais escuro, tá bom? E um outro exemplo que eu quero dar para vocês é esse aqui, tá? Esse aqui eu quero que vocês façam o seguinte, dentro da mesma área quadradinha, procura fazer também traços firmes, porém, olha só, na medida que vocês forem construindo, vai dar uma sensação cilíndrica, tá? O segundo traço você vem até metade. Não precisa fazer no meio certinho dele, não. Vai sobrepondo os traços. Depois, na metade da metade. E assim você vai conseguindo construir esse efeito de degradê com traços lineares. Aqui eu usei no horizontal, no sentido oposto desse primeiro quadrinho aqui, só que já foi para baixo, tá? E aqui eu usei na vertical. Eu vou deixar esse exercício lá na nossa galeria, tá bom? Eu usei, nesse caso aqui específico, o lápis 6B, tá? Na construção da achura, dos degradês, do preenchimento uniforme, do rabisco e nesse aqui, desse mais linear. Eu quero que vocês treinem isso aqui, vai estar à disposição de vocês. Eu vou repetir, quanto mais treinar, mais domínio dessa ferramenta e mais perfeito vai ficar o acabamento do trabalho de vocês, tá ok? Vamos lá, hein? Vamos treinar. Bom, vocês viram que não é difícil, né? É tranquilo. Essas técnicas que eu apresentei para vocês, vocês vão exercitando. Eu vou deixar essa imagem escaneada lá no nosso álbum para vocês poderem guardar com vocês, tá? E vem agora a parte gostosa que eu nunca deixo de fora, o desafio, tá? Que eu quero que vocês façam essa semana. Usando a técnica do lápis, do grafismo, o trabalho dessas nuances, vocês podem usar a achura, o degradê, aqueles rabiscos, a técnica que vocês quiserem, que vocês mais se sentirem confortáveis em fazer, tá? Eu quero que vocês façam um desenho do animal de estimação de vocês, tá? É claro que eu já tenho o meu pronto, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu desenhei a cachorrinha aqui de casa, né? O nome dela é Sol, tá? Eu desenhei a Sol. Tá? Ela veio para casa logo no comecinho dessa quarentena louca. Então ela tem feito a companhia e tem iluminado muitos nossos dias. Então o que eu quero que vocês façam? Faça o desenho do animal de estimação de vocês usando a técnica do grafite. Manda pra gente e vamos montar a nossa galeria dos nossos animais de estimação. Vamos desenhar os nossos pets. Tá ok? Combinado? E outra coisa, quando terminar o desenho, se for possível, faça uso de um fixador, tá? Acrílico. É um spray, vocês vão terminar o desenho, vocês vão num lugar aberto, arejado, vocês passam o spray, porque ele ajuda a fixar o grafite no papel, tá bom? E aquele desenho não vai borrar nenhum outro, porque realmente o lápis mais macio, o grafite ele vai ficar borrando, né? E com o fixador, o desenho vai ficar preservado, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela companhia, tá ok? Vamos para mais um desafio e eu aguardo vocês no próximo encontro com desenho. Um grande abraço!